Então, continuando a nossa aula, né, a gente trocou a nossa sala de aula, a gente falou sobre os quesitos pertinentes aqueles que têm né, que são relativos à matéria da perícia, ok, né, e os impertinentes que abordam aspectos não relacionados com o que se debate, né, então estão equivocados aqueles peritos, né, são perguntas que buscam a opinião fora da sua competência legal, né, então assim, ó, aí diz, ó, são indeferidos pelo magistrado, os dúbios e que permitem mais de uma resposta técnica e aqueles da... Puxou aqui. E aqueles da esfera do direito. Assim, ó, por exemplo, né, o perito, ele está lá para fazer um cálculo justamente para que o juiz possa decidir, né? O objetivo dele não é assumir o papel do juiz. Então, assim, ó, a parte, quando ele vai formular os quesitos, não é para ele dizer assim, olha, o perito acha que o fulano, então, tem que ganhar o processo. Ele vai responder ali a questão relacionada a cálculo. Ele foi, digamos, né, ele foi nomeado para responder o cálculo, para apresentar os valores e tudo mais. É claro, ele pode responder, né? Olha, o cálculo foi feito de forma correta, tá certo, não tá certo, beleza, né? Mas não é para justamente ele, digamos, finalizar, ou como ele não é para o perito instruir o processo. Beleza. Aí, então, distinção entre pertinentes e impertinentes. Aqui um exemplo dos respondidos, né? Ele respondeu. Os prejudicados. É um que ele, por exemplo, a parte faz um questionamento de algo que não tem como o perito responder, né? Então, ó, consta da nota fiscal, um exemplo, né? Consta da nota fiscal de compra a data da emissão. Aí o perito não tem como responder, né? Por quê? Digamos assim, a empresa pegou fogo. Não tem como ele dizer porque ele não teve acesso a essa nota fiscal, ele não teve, então ele é prejudicado porque não consta, ou não consta no processo a informação, né? Em contato com a empresa não teve como fornecer esses dados, então prejudicado, não tem como responder. Professor. Oi. O slide aqui não está aparecendo. Deixa eu ver. Para mim, ele está aparecendo, ele está como fixado. Dá uma olhadinha, Osmar, se, por exemplo, tu não fixasse alguma outra, tipo assim, ou uma outra pessoa, ou se está fixado para ti na tela. Eu até posso, quer ver? Eu até posso tirar. Está aparecendo aqui, para mim está aparecendo. Quando eu clico bem no centro da tela, ele tem tipo um... Como é que é o nome daquilo assim que a gente usa para prender? Agora foi. Agora foi? Uhum. Tipo um alfinetezinho, deve ter um nome mais bonitinho. Isso. E daí ele tem fixado, Isso. Beleza. Quesitos indeferidos. Então, exemplo de quesitos indeferidos. Né? Então, ele faz o pedido, faz algum questionamento, alguma coisa, e ele é indeferido. O que acontece? E também qual que é a lógica aqui, né? Por quê? Porque quando a gente está falando aqui em quesito, a gente vai dizer assim, o magistrado pode indeferir aquele quesito. Né? Quando é que isso vai acontecer? Isso vai acontecer, na maioria dos casos, quando a perícia ela está acontecendo ali na frente do juiz. Então, o perito está lá perante o juiz, né, estão os advogados, e daí o advogado quer fazer quer apresentar algum quesito ou algo a mais, aí o juiz diz assim, seu quesito foi indeferido. É o mesmo que acontece aqui, quer ver? Não lembro qual que era, tinha uma, aqui, magistrado, ó, quesitos impertinentes, são indeferidos pelo magistrado. Por que eu estou comentando isso? Porque em alguns casos vocês vão ver o seguinte, ó, ou melhor, né, já vou adiantar aqui para vocês, quando você acessa o sistema lá do Tribunal Regional Federal, na hora que eu faço, o juiz fala o seguinte, ó, vou nomear o perito e abre o prazo para que as partes se manifestem, comentei isso com vocês. E daí eles dizem assim, ó, os quesitos só vão ser considerados se for preenchidos no campo certo. Tem um campo específico que eu boto assim, ó, quesitos da parte, e eu digo se é da parte autora ou se é da parte ré. Só que eu preencho, não é uma petição normal, eu apresento direto esse quesito num aplicativo, tipo assim, um campo específico no TRF. Eu posso, se vocês quiserem, ou quando a gente for falar a respeito de cálculo, eu posso um dia abrir a tela ou fazer um print de algumas telas para mostrar para vocês. Se fosse online, se fosse assim, no dia a dia a gente podia abrir, né? O que acontece?
depois que eu apresento os quesitos, hoje em dia eu já apresento os quesitos direto para o juiz. Eu não faço assim, excelentíssimo senhor juiz. Eu boto assim, ó, ilustríssimo senhor perito, né? Sabendo da complexidade e tudo mais. Também dou uma elogiada no trabalho do perito, não sou bobo, foi muito bom isso, né? Coloco lá e coisa e tal, né? Eu sabendo toda a complexidade e tudo mais, mas a gente gostaria que fosse respondido tais quesitos. E apresento os quesitos para o perito. O juiz não se manifesta mais. Tá? Ele abre o meu prazo, abre junto o prazo para a parte ré, já vai ser realizada a perícia e meus quesitos já vêm respondidos. Tá? Aí depois o juiz vai se manifestar. Por quê? Porque se eu tivesse muito assim, ó, vai para o juiz, volta para o juiz, vai para o juiz ia ficar maluco, né? Então, de forma geral, quem às vezes pode ser que questione algum ponto ali é o próprio perito, para dizer que aquele quesito é impertinente ou que ele está prejudicado, e depois o juiz vai ter o acesso. Agora, é claro, se acontece a perícia, né, na frente do juiz, né, o perito tem que estar lá, ele foi digamos assim, intime-se o perito para se fazer presente em tal data, no dia da audiência. Aí o perito está lá, aí o juiz indefere algum quesito que seja impertinente na hora, tá? Acontece isso? Acontece, tá? Na área contábil, eu não vejo tanto, né? Por quê? Porque envolve o cálculo. Então, assim, ninguém vai chegar no dia da audiência e vai refazer o cálculo ou vai fazer automaticamente. Mas em outros tipos de perícia, perícia médica, que não é comum, dependendo da complexidade, o juiz ele pede para o juiz fazer presente no dia de audiência. Eu tenho uma situação onde daí a gente questionou, né? E daí o juiz então marcou um dia de uma audiência junto e o perito estando presente, bem, bem bacana. O resultado foi bom. Falamos sobre os quesitos complementares. Quando a gente viu a respeito da estrutura do laudo, falamos justamente, né? O que acontece? Eu apresento os quesitos. Na hora que o perito vai realizar o laudo, ele vai responder aqueles quesitos. Beleza. Só que na medida que o perito fez o laudo, surgiram outras dúvidas ou questionamentos. Aí a necessidade de quesitos suplementares, tá? Aí na aula seguinte, que foi no dia 8 de abril, falamos a respeito dos honorários periciais contábeis, né? A respeito da elaboração dos honorários. Foi bem bacana o prazo, né, de 5 dias, ou seja, o perito recebe a informação que ele foi nomeado, ele observa o processo e ele tem 5 dias para se manifestar, né? Aí o que eu trouxe para vocês? Na hora de fazer o valor dos honorários, o que deve ser considerado, né? A relevância, o vulto, o risco, a complexidade, a quantidade de horas necessárias. Eu acredito que aquela petição de modelo que ele foi desenvolvida pelo Conselho Federal de Contabilidade. Eu só fiz uns ajustes, porque os artigos estavam errados ali, era do CPC antigo, né, daquele modelo, mas ele é bem bacana, por isso que eu fiz vocês trabalharem naquele dia na sala de aula com aquele modelo, que é justamente o quê? Do perito analisar quantas horas ele vai demandar para fazer cada uma das etapas ali, e daí ele responder. Como assim, professor? Né? Aqui ele diz, vai ter necessidade de outras pessoas que vão estar trabalhando, né? Pessoal técnico envolvido, prazo, mas ali, ó, eu trouxe, né? Como se fosse, até para ter, como se fosse um checklist, quanto tempo que vai levar? Buscar e retirar o processo, para leitura e interpretação, né? Para desenvolvimento das diligências ou para realização das diligências, né? Exame de livros contábeis, elaboração de planilhas de cálculo, elaboração do laudo, né? Tempo para revisão. Acho que essa aula foi bem bacana. O exercício que eu trouxe lá foi justamente, né, com casos onde vocês não tiveram que fazer, digamos, fazer o cálculo, que eu teria que dar um processo para vocês, mas vocês pegaram um caso onde já tinham uma ideia de quanto que digamos, que ia demandar de tempo em cada uma delas, e eu acho que esse material aqui, acho não, né, tenho certeza que esse material aqui é interessante, junto com aquele modelo, para que daí vocês desenvolvam, né, numa situação que vocês têm que apresentar os honorários. Professor, os profissionais, eles apresentam assim, na área contábil, todos eles e coisa e tal? Não, né? Não. Ah, professor, mas está aqui nas normas. Não apresentam, tá? Então, assim,
É claro, olha só que bacana. No momento que você faz uma petição fundamentada, explicando aqui, né, aonde que você chegou ao valor, é muito mais difícil o advogado questionar a diferença de valor, né? Mas em outros casos, onde a pessoa simplesmente coloca ali um valor X, o advogado dá uma pleiteada, né? Tenta reduzir o valor dos honorários. O professor tenta reduzir o valor dos honorários? Eu não, né? A não ser que seja muito mirabolante, né? Eu quero que o perito faça um trabalho bem feito. Então, assim, eu vou valorizar o trabalho dele, né? E aquele que geralmente desvaloriza o trabalho do perito, aí o cara faz meio assim, com não tanta vontade, acho eu, né? Já vi casos que não deu muito certo para quem questionou muito os valores, né? Beleza, né? Aqui é um ponto que eu acho bastante importante. Trabalhei com vocês em questões ali, que é a respeito dos quesitos suplementares e importante colocar lá na petição, né? Dizendo assim, ó, que aquela proposta de honorários, ela não contempla honorários relativos a quesitos suplementares, né? E que se for formulado, ou que tiver que haver mais diligências, ou alguma coisa mais que não está nesse cálculo de honorários, né, poderá sim haver a incidência de honorários complementares. Eu acho que é muito importante. Falei para vocês que no começo da minha vida eu já peguei situação que depois eu praticamente, né, a pessoa depois faz a conta do tipo assim, cara, empatei, né, do tipo assim, fui lá, tive que responder outros questionamentos que tipo assim, vi que o advogado fez só para ganhar tempo, e daí tu pensa assim, cara, acho que eu não recebi tão bem, né, acabei tendo que pegar o processo de novo, ver o que era processo físico ainda, pegar o processo de novo, ver o que era, responder, fazer, aí no final, assim, algo que o cara pensou assim, eu ganhei super bem os honorários, né, não foi tão legal. Muito importante, não tinha colocado e não cobrei honorários complementares. Só permitir aqui o Márcio. Márcio, seja bem-vindo. Beleza, né? Levantamento de honorários. Levantar honorários significa receber os honorários, né? Então é peticionar pedindo, né, os honorários, e eu comentei com vocês que é possível, né? Você não precisa receber tudo no final, você pode receber até metade dos honorários de forma antecipada. Então você pode pedir, né, o pagamento de honorários tanto antecipadamente, para que você justamente faça todo o trabalho, e depois o saldo, né, ao final do trabalho, com a entrega do laudo, tá? Beleza. Aí a nossa aula do dia 15, nós conversamos a respeito de prevenção à fraude. Né? Falamos do que vem a ser a fraude. Aí tem a distinção entre fraude e erro. A fraude existe a intenção, né? A pessoa que comete a fraude, ele tem a intenção, é diferente do erro, né? A pessoa se equivocou, ele não é um fraudador porque ele se equivocou. A distinção entre fraude e erro, e vocês viram que nas questões que a gente trabalhou, a gente tinha trabalhado umas 3 questões, se questionou muito a respeito da distinção entre fraude e erro, e ela está relacionada à intenção, tá? Aqui diz, ó, segundo o dicionário, né, o que é fraude? Qualquer ato ardiloso, enganoso, de má fé, com o intuito de lesar ou ludibriar outrem, né? Falei sobre o triângulo da fraude, né? Esse aqui vale a pena dar uma olhada, tá? Digamos que eu já coloquei ele, né? Então, assim, ó, o que é o triângulo, né? É a questão, né, de haver, né, uma pressão ou incentivo, a situação que o funcionário, né, numa situação ele está, o cara tá regolado, tá precisando de dinheiro e o cara tá, né, a família pressionando ele para conseguir, para ajudar na família ou alguma outra coisa que acaba incentivando ele, a oportunidade, que é aquela brecha, né, e a racionalização, né, a atitude sobre o assunto. Isso é o tal do triângulo da fraude, e esse triângulo da fraude, eu até mostrei na aula passada, desculpa, que ele caiu até já em questão de concurso, né, e acabei me empolgando, ele tá para vocês também, tá? Quais são lá os 3 pontos do triângulo da fraude? Eu acho que ele está lá, a não ser que eu mude alguma coisa. Beleza. Estava no exercício, estava numa questão de vocês também do exercício. Aí aqui eu coloquei só essa informação, que foi um caso que a gente comentou quando a gente conversou na aula do dia 15, que era o caso desse Thomas, né? Que o cara era um alto executivo lá e que daí eles até repensaram o triângulo da fraude, né? E trouxeram a ideia não só, né, da pressão e incentivo
a oportunidade e aquilo dele racionalizar ou tomar atitude, né, para fazer, mas entrou como se fosse assim o diamante da fraude, como um quarto quesito, né, um quarto ponto ali, que seria a capacidade. A capacidade está justamente relacionado, né, aos traços pessoais e à habilidade, né, que a pessoa tem para justamente, né, cometer a fraude. Na aula também, né, eu trouxe algumas características do fraudador, né, não tem nenhuma pergunta ali, qual é que é a característica dele, né, nos questionamentos, mas justamente o que foi descoberto e trabalhado é que, na maioria dos casos, ele era, né, alguém que jamais se imaginava, né, e confesso para vocês que esse assunto a respeito de fraude eu estudei por causa da disciplina de vocês. E eu não imaginava a questão do fraudador como sendo aquela pessoa assim super, ultra, mega de confiança que você jamais imaginaria, né? Mas é justamente isso, porque daí você está com a guarda baixa. E daí entra um assunto que não é o nosso, né? Mas é uma preocupação interna para cada um, né? Que é na disciplina que vocês tiveram ou vão ter a respeito de auditoria, para você reforçar os controles ou se preocupar com os controles. Esse assunto está para a gente porque ele fala sobre toda a investigação contábil e eu queria, né, não sei se o professor de auditoria vai comentar ou se ele comentou, como é que ele abordou com vocês, mas é que às vezes quando você vai realizar uma perícia, vai fazer toda a diligência e tudo mais, e às vezes aquele cara que é o mais participativo, que está lá, que se coloca à disposição para te ajudar e tudo mais, às vezes é o cara que está por trás de tudo aquele rolo, né? Então, se você for nomeado para ser perito contábil, né? Claro, não estou dizendo que é a pessoa que vai mais solicita, né? Mas assim, você foi nomeado porque tem um caso ali de suspeita de fraude, sonegação, né? Alguma situação ali que você vai justamente fazer essa perícia, né? Aí, bem importante, né? Beleza. Aí trouxe ali a distinção entre quem é, né, o fraudador, predador ou acidental. O acidental é aquele que sucumbe à pressão a primeira vez, nunca tinha feito, e quando se pensou a respeito do triângulo da fraude, se pensava nesse fraudador acidental, né, que ele acabou sucumbindo por aquela situação, não saber como é que ia resolver a questão financeira, acabou fazendo, mas não imaginava isso, mas acabou se verificando que existe um outro tipo de fraudador, que é o predador, que ele justamente já tem todo o conhecimento, uma habilidade, e o cara já vai fazendo aquilo assim como de uma forma mais habitual, né? O fraudador predador é aquele que, digamos assim, ele frauda numa empresa, ele sai daquela empresa, ele vai para outra, na outra ele também vai fraudar, né? E ele vai fazendo assim num ritmo maluco, né? Aqui até menciona que o fraudador predador ele tem uma patologia, né? É quase que nem aqueles sociopatas e tudo mais. Eu não sei se vocês acompanham, né? Mas tem alguns canais no YouTube bem interessantes. Tem um que ele como é que é o nome? Tem um que ele tenta falar a respeito das microexpressões faciais, e não me lembro o nome do canal, mas é bem interessante, o canal do YouTube, para verificar se a pessoa está mentindo ou não está mentindo e tudo mais. E ele fez uma reportagem com um cara que é um sociopata. Isso, metaforando, é show de bola. E daí ele mostra como é que o sociopata trabalha. Baita massa, Rafael falou. Então ele faz assim, ó, um cara que era um entrevistador experiente, ele falou assim, poderia, por favor, fazer assim, colocar ali, porque esse lado da câmera não pega bem, e o cara vai cedendo, e ele vai cedendo, não sei se vocês assistiram esse ali, e ele vai cedendo, e o cara de uma forma bem querida, né, ele vai assim pedindo com educação, até que ele cria um mecanismo que o que ele pede, assim, de uma forma educada, a outra pessoa obedece. Chega num patamar que tudo que a pessoa pede, ele obedece. Aí depois ele começa a mandar. E, cara, é bem legal. O cara olha e fala assim, putz, né? Até eu já vi que eu já passei por isso, né? Uma pessoa que eu acho assim que ele tem assim um certo distúrbio, né? Que no começo ele é querido, daí depois tu vai fazendo, o cara vai sempre te pedindo, até que depois ele já acha já que ele tá mandando. Nesse caso do sociopata, ele chega num patamar que ele diz assim, ó, não tô legal com esse pessoal
todo mundo tem que sair daqui, vou ficar só eu e o entrevistador. E o cara obedece, o entrevistador obedece, né? Então, assim, ó, bem legal, né? A respeito, vale a pena pesquisar ali a respeito desse Metaforando para assistir, tá? Não para nossa prova agora, mas para a vida vale muito a pena, né? Para ver se às vezes você não está sobre, digamos assim, com um colega de trabalho que às vezes você pensa que ele é meio que uma vítima e depois você vê que você acaba se tornando a vítima dele, tá? Beleza. Isso. Deixa eu só fazer um segundo. Eu já estou acabando aqui, Osmar, a gente já vai para o nosso intervalo, tá? Aí assim, ó, aqui tem, né, só a preocupação em relação à fraude, ou pensando que você, às vezes, que aquele fraudador, ele tem mais todo né, tem aquele que exerce papel de idealizador, né? Tem mais a pessoa que operacionaliza a parte técnica, né? E aquele colaborador ou participante passivo que, às vezes, por não delatar, ou não comentar o que está acontecendo, acaba sendo, né, conivente com a situação, tá? Dos tipos de fraude, fraude contábil, né, operacional, fiscal, financeira, e daí, ó, viu como eu estava no finalzinho? E daí eu não trouxe para vocês, mas ele vai trazer, né, como é que você pode trabalhar para prevenir as fraudes, tá? Eu não vou entrar nesse nível de detalhamento ali a respeito da prova, a questão das questões desse conteúdo a respeito de fraude, o que eu vou cobrar de vocês são questões mais justamente em relação assim, ó, deixa eu tirar ali, são questões relacionadas, né, à distinção entre fraude e erro e saber lá, né, a questão do triângulo da fraude, por exemplo, né, e acho que é isso. Acho que a respeito de fraude é o assunto assim mais sucinto que eu coloquei, apesar de que eu coloquei algumas perguntas, né, então deem uma olhada ali naquele material, dê uma olhada nos exercícios que a gente trabalhou naquele dia. Se vocês olharem pelos exercícios, acredito que vocês vão sair super bem ali a respeito do assunto de fraude e erro, tá? Do diamante, né, e do triângulo da fraude. Beleza? Senhores, então, com isso, nós concluímos a nossa primeira parte, que era fazer um bate-papo inicial sobre o que a gente tinha conversado ao longo das nossas aulas do conteúdo da M1. Vamos para o nosso intervalo, voltamos 8h30, pode ser 8h32 também, voltamos 8h32, e 8h32 a gente vai fazer algumas questões, tá? Eu acredito que a gente não vá até as 22 horas trabalhando com as questões. Por quê? Porque daí depois eu vou dar um tempo disponível para vocês. Se vocês tiverem dúvidas ou alguma coisa para responder algum questionamento, vou ficar à disposição, tá bom? Vou parar a gravação, vamos para o intervalo, voltamos então 8h32. Um abraço para vocês.